Em 2022, foi realizado um estudo em que ficou comprovado que 83,84% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de abuso psicológico, um tipo de trauma que deixa uma marca invisível em cada uma delas. Este foi o assunto abordado no podcast Vozes do Feminino, Violência Psicológica contra a Mulher em Relacionamentos Românticos, da jornalista Isabela Figueiredo, feito como trabalho de conclusão do curso de jornalismo. O elevado número de mulheres que sofrem violência psicológica em seus relacionamentos e o impacto que isso gera em suas vidas é o tema do programa de hoje. E Isabela Figueiredo é a minha convidada. Eu sou Júlia Miranda e o Marca Entrevista está começando. Oi, Isa, tudo bem? Tudo bem, Ju, e você? Obrigada pelo convite. Muito obrigada a você por estar aqui. Me fala, como surgiu a ideia para o tema do seu TCC? Então, a ideia para fazer esse episódio desse projeto de podcast foi muito a partir de uma observação minha de como a violência psicológica contra a mulher existe em muitos relacionamentos em que eu vejo, assim, de pessoas próximas ou, enfim, na mídia, e o quanto a gente não sabe falar muito a respeito ainda, porque quando a gente pensa a violência, a gente pensa que é a violência física, então se a pessoa sofreu alguma agressão, se a pessoa foi violentada dessa forma, né, fisicamente. Mas a violência psicológica, ela tá ali nas minúcias das nossas relações e ela é tão corrosiva quanto. Então, por observar que muitas mulheres passam por isso nos seus relacionamentos, eu pensei, é um assunto que ainda dá para trabalhar, assim, não escuto falar tanto quanto deveríamos falar. Então, foi a partir daí. Em relação a fazer um podcast, essa foi sua primeira escolha? Foi minha primeira escolha, sim, porque eu me identifico muito com... Por gosto pessoal, eu gosto muito de ouvir podcast. Eu acho que é uma forma assim, que dá para se informar hoje em dia na rotina corrida que a gente tem. Então, eu acordo, preciso fazer um monte de coisa, preciso tomar café da manhã, preciso lavar uma louça, e eu vou me informando enquanto eu estou escutando, né? Eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é uma demanda muito do nosso dia a dia hoje. E eu pensei também em podcast porque eu acho que é uma forma que dá para imprimir bem a sua personalidade, assim. Então, vai estar a sua voz lá, vai estar a sua narração, como você fala, como você, enfim, faz jornalismo. E eu acho que esse formato dá para explorar bastante. Então, dá para pegar sonoras, tem as entrevistas, tem a forma estética que você pode conduzir. Então, foi a minha primeira opção, podcast. Assim, quando a gente estava na disciplina de projetos, eu já pensei, nossa, eu vou fazer um podcast. Finalmente vou fazer um trabalho meu com a minha cara, e foi isso. E como foi o processo de escolha das entrevistadas para o podcast? Então, para esse trabalho, que é violência psicológica contra a mulher em relacionamentos românticos, eu fiquei muito preocupada em não trazer uma visão sensacionalista de pegar casos de mulheres que estejam ainda em vulnerabilidade, que tivesse sido um relacionamento recente. Eu fiquei com medo de trazer esse tom. Então eu pensei, uma alternativa que eu posso fazer é convidar especialistas. Então, assim, e é engraçado porque muitas pessoas que trabalham com isso, falam sobre, já passaram por isso, né? Ou também já vivenciaram de uma forma indireta. Então, eu quis dar esse tom de falar com pessoas que falam sobre o assunto, pessoas que já sabem elaborar o assunto, que mesmo que tenham vivenciado, que tenham visto, elas sabem interpretar essa situação, né? Esse assunto da violência psicológica. Quando a mulher ela sofre algum tipo de violência, principalmente a psicológica, ela começa a perder a própria identidade dela. E ela começa a duvidar das próprias potências que ela tem. Em relação ao processo da produção do podcast, qual que foi o seu maior desafio? Eu acho que o maior desafio para a realização desse podcast foi justamente entender qual era a tonalidade que eu queria colocar. Então, como eu estava falando, eu não queria que ficasse algo piegas, meio clichê de
nossa, eu sofri violência psicológica, aconteceu isso, isso e isso, e trazer essa contextualização que pode ser muito delicada, né? E pode até tornar gatilho para pessoas que escutam, enfim, que já vivenciaram esse tipo de violência. Então, o maior desafio foi eu entender qual era o caminho que eu ia seguir, que no caso era entrevistar especialistas. Então, eu chamei uma psicóloga que atende vítimas de violência, eu falei com a Camila, que ela formula pesquisas de políticas públicas. Também tem uma escritora que ela vivenciou violência psicológica, mas ela dá palestra sobre o assunto, então ela já consegue elaborar melhor aquilo. Uma advogada também, para a gente entender essas nuances, né, de como a violência psicológica é enxergada criminalmente, porque recentemente ela foi colocada num artigo à parte, tem a Lei Maria da Penha, que tipifica, né, os tipos de violência contra a mulher, mas não tinha um artigo definido sobre a violência psicológica, agora está instituído. Então, pode entrar com o processo por esse motivo. Enfim, então o maior desafio foi isso, foi entender o caminho e escolher fazer dessa forma. E levando em conta o caminho que você escolheu, os gatilhos que as mulheres que já sofreram essa violência poderiam sentir, para você, qual que é a importância de trazer vozes femininas falando sobre essa violência psicológica? Sim, esse trabalho ele tem muito essa característica que você falou, né? Vozes femininas. Então, são mulheres falando do que elas viveram. Então, não são pessoas além falando sobre aquele assunto. Não, é um tema nosso, vivenciado por nós, historicamente, no qual a gente tem propriedade, infelizmente, para falar sobre. Então, esse trabalho ele tem muito essa característica do feminino, né, de colocar a mulher ali como sujeito histórico e social, que está num contexto de diversas violências, e quem é essa mulher, né? Quem somos nós? Quem é a mulher contemporânea? E a mulher contemporânea, ela só porque tem toda uma história, né? Como você acha que o trabalho pode contribuir para a conscientização e para a prevenção da violência psicológica contra a mulher? Não, perfeito. Então, eu acho que essa conscientização, ela tem que estar muito anterior, é uma prevenção mesmo, como você falou. Então, assim, a gente precisa se cuidar muito, as mulheres precisam se cuidar para que elas não venham a cair em situações como essa de um relacionamento abusivo. E a visão que eu quis colocar no podcast é justamente essa, de que tá a todo momento nas nossas relações. Então, não precisa chegar num estado extremo de violência para você já viver uma situação de violência, de manipulação, de confusão mental num relacionamento seu. Então, trazer essa visão de que tá perto da gente pode acontecer com você, pode não acontecer com você, mas pode acontecer com uma amiga sua, ou pode acontecer com um familiar seu, eu acho que conscientiza nas nossas relações mesmo, em como a gente lida no dia a dia da nossa vida, assim. Por razões históricas e sociais, a violência psicológica é vivenciada em sua grande maioria por mulheres, mas ela não acontece apenas nas relações heterossexuais. Relacionamentos entre duas mulheres podem reproduzir essas dinâmicas de violência. E no processo que você fez o projeto, ou realmente ao longo da vida, entre todos os casos de violência psicológica que você já vivenciou, já viu, existe algum que te chocou mais? Tá, essa pergunta é meio delicada, mas eu acho que eu consigo citar vários que eu já vi assim na minha vida, até em contexto familiar. Então, a violência psicológica, ela pode durar muitos e muitos anos, né? A violência doméstica pode durar muitos e muitos anos. Você pode ficar com o seu agressor ou com a sua agressora por muito tempo, porque é justamente aquilo, né? Pode não chegar a uma situação extrema de violência física, mas você está tão envolto naquele relacionamento que você fica durante 20 anos com essa pessoa.
E é muito recente, eu acho que esse protagonismo da mulher de tomar as rédeas e falar não, eu não quero, e ter as condições necessárias. Eu acho que isso também é muito importante, né? De você ter a sua liberdade financeira para você também não depender financeiramente de alguém e emocionalmente também. Então, assim, tem casos da minha família que me chocam pelo absurdo do que é você ficar tanto tempo com alguém que não te faz bem. E eu vi que você utilizou trechos dos filmes Entre Mulheres e As Vantagens de Ser Invisível, que por sinal são ótimos filmes. E por que você escolheu esses dois especificamente? Então, uma coisa que faz muito parte de mim é que referência pra mim é tudo, assim, tá em todo lugar, e filmes e músicas. Então, esses filmes, As Vantagens de Ser Invisível, eu gosto desde que estreou, eu amo o livro também. Então, a frase do nós escolhemos o amor que achamos merecer sempre foi uma verdade para mim. Então, quando eu pensei em abordar esse tema no meu projeto, no meu trabalho de conclusão de curso, veio essa frase na minha cabeça, assim, foi algo natural. E o filme Entre Mulheres é um filme mais recente, que estava indicado ao Oscar para 2022. E é um filme que também fala muito do que é ser mulher, né? Da contextualização do que é ser mulher e dos papéis designados à mulher em sociedade, o quanto isso, quantas pressões envolvem isso, né? Então, são dois filmes que, nas entrelinhas, falam do tema que tem nesse episódio do podcast. E agora falando um pouquinho sobre jornalismo mesmo. Como você acha que o jornalismo pode abordar temáticas sensíveis na sociedade de forma responsável? A gente tem essa cultura de achar que o jornalismo ele é só objetivo, né? Ele é estanque, a gente dá a notícia, mas a vida não é assim, né? A vida ela é complexa, ela tem as complexidades, a subjetividade, e a gente com certeza consegue dar esse caráter no jornalismo. Então, quais são as pautas que a gente escolhe? A gente escolhe pautas que estejam engajadas socialmente de alguma forma, que tenham uma contextualização do que está acontecendo socialmente, politicamente. Então, eu acho que o papel do jornalista pode ser muito esse, de na própria visão dele, na escolha do que ele vai falar, do que ele vai abordar, e claro, da forma de fazer jornalismo, mas eu acho que principalmente na visão de mundo, escolher as narrativas que fazem sentido com o tempo atual. Bom, e você, depois de fazer todo esse projeto, agora que você realmente está familiarizada e entende bastante sobre o tema, qual conselho você daria para alguém, para uma mulher, qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de violência psicológica atualmente? Tá, eu acho que o conselho que eu daria, assim, para todo mundo, para geral, assim, não só para quem está passando uma situação de violência psicológica, é se cuidar, assim, entender quem você entender o que você gosta, onde você se situa, fazer terapia. Fazer terapia, eu acho que é um ótimo caminho para você se descobrir, para você entender o que você deve aceitar, o que você não precisa aceitar, você estabelecer os seus limites. Então, eu acho que, primordialmente, você se conhecer para a gente, em sociedade, construirmos relações melhores. Então, eu acho que a gente precisa estar bem para a gente poder se relacionar e entender quando o outro não nos faz bem. E eu acho que outro conselho que eu posso dar é a gente construir a nossa rede de apoio. Então, ter muito bem os nossos amigos leais, a nossa família, porque quando a gente está numa situação de vulnerabilidade, quando a gente está vulnerável, quando a gente está mais sensível, a gente se perde muito, a gente não consegue se reconhecer, a gente esquece quem a gente é. Então é importante a gente se cercar de pessoas importantes da nossa vida que vão nos lembrar de quem a gente é e vai conseguir nos fortalecer para a gente voltar mais fortes para a nossa caminhada. A primeira coisa é rede de apoio, de amigos, de família, dela. Ajuda psicológica, muito importante. A gente tem rede social, claro que não são todas, porque existem as mulheres invisíveis também, principalmente as pretas periféricas, né, que
às vezes nem têm acesso à internet. Bom, e agora, para encerrar nossa entrevista, eu queria perguntar qual dica você daria para os alunos que estão iniciando ou já desenvolvendo o TCC. Eu diria que corre e, assim, não pense que vai dar tempo de fazer tudo. Você vai conseguir, assim, fazer o seu melhor com as ferramentas que você tem, mas o quanto você puder adiantar, o quanto você puder, assim, eu já tenho a minha ideia, eu já vou começar a escrever, já vou começar a procurar meus entrevistados, as minhas fontes, assim, você ir fazendo de pouquinho em pouquinho, é melhor e não se desespera para fazer tudo de uma vez. Então, assim, o que você já sabe, já vai construindo. É melhor, sempre que você tiver, putz, eu já tenho isso pronto, ótimo. Porque aí você, quando você tiver, assim, um prazo corrido de 1 semana para entregar para o seu orientador, você já tem algo construído, você já tem uma ideia. Então, assim, vai fazendo no seu tempo, mas tem tempo. É isso. Então, muito obrigada, Isa, pela sua presença e por tudo, por ter vindo até aqui. Eu gostei muito do seu podcast, eu te desejo todo o sucesso do mundo. Obrigada, Ju, muito obrigada pelo convite. Até mais. E o meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da Rádio e TV Web Mackenzie no nosso site ou no YouTube. Até o próximo programa.